Tem suculentas que precisa só saber que existe água, né? Não gosta de muita água. Então eu separei para o vídeo de hoje 21 suculentas que não gostam de água e 9 segredos para não matar elas. Então, à medida que eu for mostrando cada uma delas, eu vou deixando para você aí uma dica especial, né? Um segredinho aí, coisas que a gente faz por aqui durante 2 anos, 3 anos de cultivo e que acabou dando muito certo. Aproveitando que ela já está aparecendo aqui, ó, a primeira suculenta que não gosta de água, de excesso de água, é a Kalanchoe orelha de elefante. Pelo fato dela ter essas orelhonas, então ela guarda muita água, são orelhas bem gordinhas, folhas bem gordinhas, então não precisa de muita rega, né? A primeira dica é atenção ao caule. Quem acompanha o canal, lembra aí que há 2 meses atrás eu fiz um tratamento no caule dessas suculentas, passando aqui uma calda que eu tinha preparado com óleo mineral e detergente, né? Para limpar a cochonilha carapaça, porque ela dá muita cochonilha carapaça no caule. E aí eu apliquei um enraizador e hoje ela está liberando muda aqui para todo lado. Então fica para você a segunda dica, que é a questão do enraizador, que ajuda bastante essas suculentas que não gostam de água. E quem realmente acompanha o canal, vê os vídeos aqui, lembra que na hora que eu estava fazendo o tratamento nela, eu falei assim que daqui 2 meses eu vou mostrar essa planta para você ver como que ela vai ficar espetacular. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente faz o tratamento certo e sabe que a gente está fazendo um bom tratamento na planta, a gente sabe que logo logo ela se recupera e logo logo ela entrega para você toda a beleza que ela tem para te entregar, como ela está lindona aqui agora, ó. A segunda suculenta que não gosta de muita rega, de muita água, é essa daqui, ó, que é a Perle, né? Que é uma suculenta lindona, mas quem tem ela no cultivo sabe a dificuldade de manter ela viva, né? Por aqui a gente faz uma coisinha, que vai ser o terceiro segredo, então a terceira dica, que é retirar as folhas secas e murchas de baixo, né? Porque à medida que vai secando e murchando as folhinhas, é bom retirar, primeiro para não ficar encostando no substrato e melar e levar fungo para a planta, e também para poder suspender o caule dela mais rápido, porque assim as folhinhas ficando longe do substrato é menos risco então delas melarem, apodrecerem e pegarem mais fungos, né? Vou seguir então para a terceira suculenta do vídeo de hoje, que está aqui ao lado, que é essa daqui, ó, que é a Gila. Na verdade é uma baciada de Gila, né? E quem acompanha o canal viu aí eu deixando dicas de quando eu tiro a haste floral, quando ela está começando a crescer ali, coloco no substrato seco e depois ela vira uma nova planta. E assim a gente foi conseguindo fazer aqui as nossas baciadas de Gila. Além da baciada, tem outras também separadas em outros vasos aqui no cultivo. E dá muito certo essa dica aí de ir retirando as folhas secas e murchas e jogando fora. E se você é novo e nova por aqui também, tem a diquinha extra, que é colocar carvão, né? Lascas de carvão debaixo da primeira folha lá de baixo, para ela não encostar no substrato. Beleza? Já vou seguir então para a quarta suculenta também, que não gosta de muita água, de muita rega, que está aqui ao lado também, que é essa daqui, ó, que é a Pachyphyton. Na verdade, todos os tipos, né, de Pachyphyton, é importante você dar uma maneirada na rega, regar aí uma vez por semana. Essa aqui também, quando a gente comprou, ela era bem pequenininha, hoje ela já está aqui, ó, dando até mudas já pra gente. E o procedimento foi feito nela também, a questão de retirar as folhas assim que ia murchando ou secando. Enquanto isso, ela deu uma esticadinha no caule e hoje ela está aqui, ó, pleno vapor, desenvolvendo. E o bom dela é que até as mudinhas dela, quando libera, já libera bem resistente e bem forte, né? E uma coisa também que é importante a gente lembrar e perceber é que quanto mais gordinha a suculenta é, menos rega ela precisa, né? Porque ela já armazena muita água na folha. Para você ter uma ideia, esse Pachyphyton aqui, ó, uma folha dele é da grossura de um dedo meu. Então armazena bastante água, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho nas próximas dicas que vem. Mas ainda sobre a questão das folhas secas e murchas, algumas pessoas deixam nos comentários que está preocupada, com medo da planta dela estar morrendo, porque ela está com algumas folhas murchas e secas embaixo, né? Vou aproveitar a mandala então, que é a quinta suculenta que não gosta de água, para falar um pouquinho sobre isso então. Então é bem importante lembrar
sobre essa questão aí de que realmente é importante você retirar essas folhas secas e murchas, né? Retirar as folhas assim que elas murcharem, para evitar então alguma contaminação de fungo na sua planta, ou alguma praga, alguma doença encostar por ali. E com isso o caule vai esticando e você vai ganhando mais tempo aí de manter a sua planta viva. A questão das folhas secas e murchas não significa que ela está morrendo, significa que ela está crescendo, né? Porque como a planta é uma planta viva, é bem natural que ela vá secando algumas folhas e murchando. Só não pode secar e murchar as folhas da copa, né? Mas as folhas de baixo é normal. Seguindo aqui para a sexta suculenta que também não gosta de muita água, de muita rega, que é a Lovely Rose. E deixar para você a dica 4, que é plantar em vasos pequenos, né? O que acontece? Quando a gente consegue essa planta, na maioria das vezes a gente consegue elas pequenininhas, né? E aí como elas são pequenininhas, a gente coloca ela em vasos pequenininhos também e deixa ela desenvolvendo ali de pouco a pouco. Porque o vaso pequeno, você vai fazer a rega e rapidamente vai secar, né? Porque tem pouco substrato, então é natural que ele seque mais rápido. E com isso você vai mantendo a sua planta viva, nutrida, hidratada e ela vai crescendo. À medida que ela vai crescendo, aí sim você leva ela para um vaso um pouco maior. Aqui é uma cuia 17, mas aqui ao lado tem um vasinho bem pequenininho, ó, feito com fundo de garrafa PET, para você entender melhor. Plantei aqui, ó, 5 mudinhas, elas são pequenininhas, num pouquinho de substrato, porque além do fundo aqui da garrafa ser pequeno, ainda tem um pouquinho de drenagem, né, de isopor, e só um pouquinho mesmo de substrato. Aqui toda vez que eu faço a rega, elas absorvem a água e os nutrientes que tem nesse substrato, e elas vão desenvolvendo e crescendo. À medida que forem crescendo mesmo, a gente leva ela para um vaso maior. A mesma coisa eu faço com essa daqui, ó, que vai ser a sétima suculenta que não gosta de água do vídeo de hoje, que é a Crispate Beauty. Quem tem essa planta provavelmente tem a mesma sensação, o mesmo sentimento que nós temos aqui, de ter ela como um xodó, né? Pra gente aqui ela é um xodó, mas não é fácil manter ela viva. Para mim, eu acho essa planta uma obra de arte. O formato dela, eu acho ela realmente espetacular. Mas para manter ela viva, a gente usa todas essas artimanhas que eu passei para você e ainda vou passar no vídeo de hoje. E assim a gente tem tido sucesso com elas por aqui. Mas pode acreditar, regando uma vez por semana, ela já vai bem no cultivo, ela já absorve a água, os nutrientes e se mantém viva numa boa. A oitava suculenta que também não gosta de muita rega, de muita água, é a Madiba. Aqui também a gente rega ela uma vez por semana e também faz o procedimento de colocar ela em vasos menores. À medida que ela vai crescendo, aí sim levar ela para um vaso maior. Como você pode ver aqui, tem algumas Madibas, né? E todas elas estão aqui numa cuia 17. Então, essa planta ela tem potencial para uma planta só ocupar essa cuia 17 toda. Porém, até ela chegar nesse porte, a gente vai mantendo todas elas juntas, dá a sensação de que uma vai passando ali uma energia para a outra e elas vão se mantendo vivas. A mesma coisa a gente faz também com essa daqui, que é a Lula. A Lula também, quando a gente começou a cultivar ela, eu coloquei ela num vaso maior. Na época eu não tinha muita experiência no cultivo. E acabou que ela foi melando, né? No final das contas só sobrou a copinha dela para mim. Eu tive que refazer ela toda de novo, esperar enraizar. Depois ela cresceu, começou a liberar algumas mudas. Já fiz algumas mudinhas também por folha aqui. E hoje elas estão todas aqui, ó, indo juntas, indo bem, também numa cuia 17 ou num vaso menor. À medida que elas forem crescendo, aí a gente vê a necessidade de mudar de vaso, né? A gente mantém ela em vasos menores, como eu disse aí, o vaso menor ele tem menos substrato, ele vai secar mais rápido, né, o substrato, e com isso elas vão se mantendo vivas. Essas daqui, a Lola, a gente deixa num local que toma o sol da manhã e a questão da rega realmente é uma vez por semana. Só mesmo no verão brabo, né? É que a gente faz a rega dela aí 2 vezes por semana, a cada 4 dias, né? Para ficar melhor o exemplo aí.
Então a Lola é a nona suculenta do vídeo de hoje, que não gosta de muita rega, de muita água, e que a gente mantém elas vivas por aqui em vasos menores, né? Até elas desenvolverem. Seguindo para a 10ª suculenta que não gosta de água, são as mamilárias e os cactos, né? Porque toda mamilária, todo cacto é uma suculenta e armazenam muita água, né, na própria planta. Então não tem necessidade também de muita rega. Uma vez por semana já é o suficiente para manter elas desenvolvendo no geral. Porque o que acontece? Toda vez que a gente joga a água no substrato, as suculentas elas não comem. A gente às vezes brinca falando que elas comem e tal, mas é brincadeira, elas absorvem, né? As raízes absorvem ali a água e junto com aquela água que ela absorve também os nutrientes que estão ali, né? Os micros e macros nutrientes. E elas não absorvem só para um dia, elas absorvem e armazenam para mais dias, né? Então o que acontece? Quando você pega uma folha de uma planta, naquela folha tem armazenado ali os micros e macros nutrientes. Então elas guardam durante um tempo e aí dá para passar uma semana tranquila ali, bem hidratada e bem nutrida. Vou aproveitar então esse pneu cheio de cactos aqui, para deixar para você a dica 5, que é deixar um capim, pelo menos um capim, no meio das suas plantas, porque o capim ele tem raízes profundas. Então quando o capim secar, significa que já não tem mais umidade lá no fundo do vaso. Então chegou a hora de você jogar aquela aguinha para elas. Já fiz isso muito por aqui e deu muito certo. Só não pode deixar muito capim não, senão ele vai disputar nutriente com as plantas, né? Se você tiver azuérnias aí no seu cultivo, que é essa plantinha aqui, ó, elas também não suportam muito encharcamento. Então é importante você dar uma atenção especial para ela também. Pode regar também uma vez por semana, que vai muito bem no cultivo. Olhando para essa planta assim, você pode até pensar que ela é simples, mas eu te garanto, porque eu já vi várias florações dela por aqui, e a floração dela é espetacular, como você pode ver aí nas imagens que a gente tem guardado aqui, da época de floração. Então vale muito a pena cuidar, porque na hora que ela te der a floração, você vê que vale muito a pena. Seguindo para a suculenta de número 12, que não gosta de muita rega, de muita água, é essa daqui que é a metálica. Quem tem ela no cultivo sabe a dificuldade de manter ela viva, né? Aqui nós temos essas daqui que estão vivas, mas elas trazem nelas as marcas da época de chuva, né? Porque por causa da umidade do ar, elas pegam muito fungos. Vou aproveitar e deixar para você a dica 6, que é a questão da ventilação. As nossas metálicas aqui estão florescendo, estão vivas, porque a gente deixa num local aqui bem livre, onde o vento passa por elas ficam bem ventiladas, né? E com isso também o substrato seca mais rápido, porque elas realmente não suportam o substrato encharcado por muito tempo. É uma planta que às vezes é até melhor você deixar ela mais rustificada, como as nossas estão aqui, ó, até passando um pouquinho de falta de água, do que regar demais. E tem um outro detalhe também, que vai ser o próximo segredinho que eu vou deixar para você aí, que a planta, quando ela não gosta de água, não gosta do excesso de rega, ela muda até a tonalidade dela. Vou usar essa daqui como exemplo, que é a Méxica Giante, que vai estar dentro da dica 7 aí, que é a questão das folhas amareladas. A Méxica Giante, ela é uma suculenta branquinha que chega a ser azulada, porém quando ela está com um pouquinho mais de água ali na raiz dela, ela começa a amarelar as folhas. E aí a gente faz isso aqui, ó, apoia sobre o substrato, né, que está dentro aí da dica 7. Deixando ela apoiada assim, o substrato vai secar, as raízes dela também, e aí ela volta a ficar bonitona, né? Para quem tem ela no cultivo ou alguma semelhante a ela, é só dar uma leve retirada dela do substrato ali até o substrato dar uma secadinha e depois você volta com ela para o lugar normal, né? Como você pode ver, ó, ela realmente está literalmente solta, só escorada aqui no substrato, ó. Ela não está fixada, porque assim o vento vai passando e vai secando o substrato mais rápido e ela vai voltando ao normal. A suculenta de número 14, que também não gosta de muita água, de muita rega, essa daqui que é a champanhe, que tem as folhas bem gordinhas. E a dica 8 é plantar as mais gordinhas todas juntas, né?
Essa dica ela dá muito certo aqui para nós, porque quando a gente chega perto dessa bacia aqui, ó, a gente lembra que não precisa exagerar na rega. Então, muitas pessoas falam comigo que rega a suculenta dela mais vezes porque ela olha o substrato e o substrato está seco. Mas se você olhar o substrato na superfície, com um dia realmente ele vai estar seco. Mas se você enfiar alguma coisa pontiaguda lá no substrato, você vai ver que lá no fundo ainda tem umidade. Então, por esse motivo, muitas pessoas acabam perdendo as suculentas, muitas vezes até suculenta um pouco mais cara, mais rara, né? Por causa disso. Porque tem umidade no vaso, mas a superfície está sequinha. Aí a pessoa gosta ali de jogar uma aguinha de vez em quando. Tem pessoas que usam a rega até como terapia, né? E aí acaba exagerando na questão da rega e a planta morrendo, melando, né? Apodrecendo. Então as suculentas de número 15 e 16 que não gostam de água são essas aqui, ó, que são a Línguas e também a Hershey's Delight, que além de terem as folhas bem gordinhas, ainda tem essas carúnculas, né, que faz ela ainda ter mais água guardada nas folhas. Então não tem necessidade do excesso de rega. Uma vez por semana, pelo menos aqui no nosso cultivo, elas estão indo muito bem. E olha que a nossa região aqui, quem conhece Valadares sabe que aqui é quente. Esse ano, pelo visto, nem vai ter inverno por aqui, porque em pleno inverno, outono e inverno, as temperaturas aqui tá temperatura de verão, né? E mesmo assim a gente rega uma vez por semana e elas vão muito bem no cultivo. Agora no período de outono e inverno, né? Aí lá no verãozão a gente rega 2 vezes. A Dark Vader, eu vou deixar ela como a de número 17, que não gosta de muita rega também. Tanto é que no período de verão que chove mais, a gente tem a maior dificuldade em manter elas vivas, né? Aí a gente usa aí alguns artifícios aqui para manter elas vivas durante o verão e depois elas voltam a ficar lindonas, como você pode ver aqui, ó. Essa daqui mesmo, ela é uma suculenta cristata, né? E que ela já esteve bem capengada no período de verão, só sobreviveu por causa dos fungicidas que eu utilizo por aqui e elas superaram o verão. Aliás, o fungicida é o Fungitor, né? Pode ser que alguém queira saber. E aí mantiveram elas vivas e hoje elas voltaram a ficar lindonas no período de outono e inverno. A Black Prince é a de número 18, que também não gosta de muita rega. Uma vez por semana por aqui também é o suficiente para elas se manterem vivas. E quando a gente fala uma vez por semana dá a impressão que é pouco, né? Mas eu posso garantir para você. Eu já tentei mudar a questão da minha rega aqui para Black Prince e toda vez que eu tentava eu acabava matando a planta, né? Hoje eu já nem me arrisco. Então é uma vez por semana mesmo. E assim elas estão aqui vivas e lindonas no cultivo. A Dionísios, eu vou deixar ela como a de número 19 do vídeo de hoje, que não gosta também de muita rega, de muita água. E essa daqui realmente, se vacilar na questão da rega, ela vai apodrecendo, que não tem como salvar nenhuma folha sequer, né? Ela apodrece, ela mela toda. Então aqui a gente deixa ela dar até uma leve murchadinha nas folhas de baixo, para depois vir e fazer a rega. Está plantada também, ó, numa cuia 17, que é um vaso considerado pequeno, com muitas outras suculentas, porque assim todas elas absorvem água, absorvem nutrientes e aí acaba distribuindo bem tudo que é colocado por aqui. Considerado uma suculenta também, a Zamioculca, né? As nossas aqui também a gente rega uma vez por semana e elas vão muito bem no cultivo. Deixa num local que toma o sol da manhã e próximo de um sombrite 70 também. Isso mantém elas verdinhas e bem bonitonas. Sobre a questão da rega, a gente aprendeu a regar ela fazendo um procedimento que, quando eu falei para você que é um segredinho, pode ser que você talvez ainda não saiba. A gente joga água nas nossas zamioculcas, que vai ser a dica 9, é quando ela dá uma leve murchada. E não é uma murchada na folha, é uma murchada aqui mesmo, ó, nessa barriguinha que tem no caule dela, né? Quando ela dá uma leve murchadinha aqui, ó, que começa a dar até uma certa ruguinha, a gente vem e coloca água. Então, quando eu falo uma vez por semana,
Às vezes ela está aqui no meio das plantas e a gente acaba jogando uma aguinha nela. Mas tem período que eu espero ela dar essa leve murchada, porque no início também eu acabei matando algumas por causa de água, que eu achava que ela precisava de muita água e ao contrário, ela não precisa. E para começar a encerrar o vídeo então, tem aqui a suculenta de número 21, que também não é chegada em muita rega, que é a Capitella Campfire. Quando a gente olha para ela, dá a impressão que ela é sensível, delicada, tem uma folhagem, né? Mas ela também, à medida que ela vai tomando sol, ela vai ficando bem gordinha. Então ela consegue também armazenar mais água quando você faz a rega delas. E se exagerar, ela acaba dando muito fungo e acaba sumindo literalmente do vaso, né? E aí você pode estar perguntando assim, ô Marcos, não seria melhor você falar que todas as suculentas não gostam de água? Mas é porque tem algumas suculentas que gostam de um pouco mais de rega, né? E eu vou mostrar para você aqui agora. Para quem gosta de usar a questão da rega como terapia, tem algumas suculentas que a gente pode regar aí a cada 2, 3 dias de sol quente, né? Como é o caso do senécio, tem também o abacaxi roxo, que gosta de um pouco mais de rega. Tem a rosinha de sol, tanto a verdinha quanto a variegata. A gente rega aqui a cada 2, 3 dias de sol quente, né? Quando você perceber que a planta é considerada suculenta, mas tem as folhinhas mais finas, como o dinheiro em penca, gosta de um pouquinho mais de rega. E tem pessoas que me perguntam como regar as suculentas. Aqui a gente rega usando aí água de mangueira mesmo, né? Tem pessoas que ficam falando que usa uma seringa para poder colocar água ali na suculenta dela. Isso aí você consegue fazer quando você tem 1, 2, 3, né? A partir do momento que você tem muitas no cultivo, aí já fica mais complicado esse cuidado todo de estar aplicando ali uma seringa de água, por exemplo, em cada vaso. Então aqui vai na ducha mesmo, né? A gente pega ali, liga a água com a ducha de mangueira e dá um bom banho nelas. Isso ajuda a tirar até alguma cochonilha que tem na copa da planta. E elas adoram esse banho, só não pode exagerar, né? Um banho bem tomado uma vez por semana já é o suficiente para elas. Agora, se você gosta de usar a rega das plantas como uma terapia, tem as folhagens, né, como a jiboia, por exemplo, que a gente pode regar a cada 2 dias, que elas adoram essa reguinha aí a cada 2 dias também. Todo tipo de jiboia gosta. Tem também os lírios, né, que é o lírio da paz, o lírio da Amazônia. Eles ficam próximos aqui um do outro, ó, para já facilitar na hora da rega. A cada 2 dias de sol quente, a gente vem e rega abundantemente. Quanto mais faz essa reguinha abundante a cada 2 dias, mais bonitas elas ficam. A nossa ráfia também a gente rega a cada 2 dias, porque elas ficam num local que tomam o sol da manhã. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida aí. E hoje eu quero finalizar o vídeo com uma frase que tem aqui numa plaquinha do nosso quintal aqui. Que é essa frase aqui, ó: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Se cuide e faça aí coisas que te façam bem durante a semana, tá certo? Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou e não for inscrito por aqui, eu te convido a se inscrever. Deixa joinha, compartilha. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo o vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que é o meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.